toda a glória sejam dadas ao Senhor, amém? Eu convido você, meu amado irmão, minha amada irmã, a ficar em pé, cumprimentar o seu vizinho, a sua vizinha, desejar a ele afetuosamente, a ele ou a ela, afetuosamente, um momento especial na presença do Senhor. Toda a honra, toda a glória sejam dadas a Ele. Saiba aí se seu irmão vai bem, se ele tem passado bem. Se não sabe o nome, pergunta, né? A igreja é grande. Você nem sempre senta ao lado de alguém conhecido, né? Tem a oportunidade de conhecer, de saber se é daqui de Santo André ou não é, pode ser um visitante. É muito bom que as pessoas se sintam bem-vindas a esta casa, que é a casa do Senhor, amém? Glórias sejam dadas ao Senhor. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Provérbios 29, nós vamos ler só um versículo. Provérbios 29, verso 2, livro de Provérbios. Glorifico a Deus por esse posicionamento, por essa palavra que já tem gerado repercussão. Espero que de maneira afetuosa ela chegue à sua vida nesta noite. Vamos ler aqui então, todos juntos, bem bonitos, como o coral cantou. Eu acho que a gente pode fazer uma leitura bonita também para a honra e glória do Senhor, amém? Vamos lá? Todos em uníssono, verso 2. Quando os justos se engrandecem, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo suspira ou geme, em algumas traduções. Vamos ler de novo, bem forte, vamos lá. Quando os justos se engrandecem, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo suspira. Pai, eu te peço condução, eu te peço orientação, graça eu te dou, Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito através desta palavra, Pai. Que nesta noite, mais uma vez, vidas possam ser impactadas pela Tua sabedoria, pelo conhecimento da Tua palavra, pelo conteúdo divino que é expressado através das sagradas escrituras, que isso possa ser demonstrado, Pai, a partir da Tua palavra em relação àquilo que precisa ser repercutido através das nossas vidas, para que o mundo saiba que há um justo, há um tremendo, há um glorificado Jesus Cristo, que trabalha continuamente por cada um de nós. Assim eu oro e agradeço, no nome tremendo, majestoso e poderoso de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, meu Pai. A igreja pode se assentar. Nós vamos tratar do tema cristão de opinião, né? Então essa palavra, ela, para você ter uma ideia, e agora no culto da noite a gente pode entrar em alguns detalhes adicionais. Para você ter uma ideia, o projeto do Homens de Honra, ele foi trabalhado há mais de um ano atrás. Então ele surgiu como uma nova proposta de dinâmica para o trabalho do Ministério Homens de Honra. E nós começamos ali numa composição um pouco diferente, a trabalhar bem o tema, construindo um novo homem, e já trazendo ali, né, um esboço, um esqueleto do que seria o programa do Homens de Honra para o ano de 2018. Então nós fomos trabalhando cada tema, associando esses temas a datas pontuais, a datas que estão aí no calendário do Brasil, né, da nação brasileira. Então, quando a gente tinha algum evento especial, a gente associava ao trabalho do Homens de Honra. E assim foi funcionando até chegar no mês de setembro, né, porque o mês de setembro, ele precede justamente o momento das eleições. Eleições para presidente, eleições para governador, para senador, deputado federal e deputado estadual. E ali foi tratado, então, o tema homem de opinião, né? Então, esse culto foi na segunda-feira, para a honra e glória do Senhor, teve uma repercussão muito forte, e o pastor Ari, dentro de um propósito de estender essa visão
a toda a igreja. Então, deu essa oportunidade para que nós pregássemos aqui de púlpito e para que toda a igreja fosse envolvida dentro dessa visão bíblica a respeito do comportamento que se espera de um cristão nesse momento tão difícil, tão desafiador que nós temos diante de nós, que é o pleito eleitoral. Então, meu irmão, minha irmã, se você não esteve, nomes de honra, se você não esteve hoje de manhã, não imagine, né, nesse instante que nós vamos ter aqui um cultomício, né? O UOL noticiou isso há 2 semanas atrás, né, que as igrejas estavam fazendo cultomícios, né? Não vamos ter aqui um cultomício, não vamos ter aqui nenhuma plataforma política partidária sendo defendida ou sendo apresentada. O que nós vamos estudar nessa noite é palavra de Deus, é orientação para o seu povo neste momento. Então, afetuosamente, acompanhe os textos, né? Esteja atento àquilo que vai ser ministrado para a sua vida nesta noite e saia daqui com uma consciência formada, com uma opinião formada que vai ser bênção para a sua vida e vai ser bênção para a nossa nação também, amém? Então, cristão de opinião, antes de trabalhar propriamente dito, de forma assim, bem ordenada, os textos, eles já existiam, eles já estavam ali, eles precisavam ser ordenados, né? E o Espírito Santo, ele vai trabalhando na vida da gente, né, nesses momentos de preparação da mensagem, ele vai nos orientando, ele vai trazendo à memória textos consagrados, textos conhecidos, outros ele vai revelando, e é uma construção muito bacana isso, né? Quem passa por esse momento, por esse processo, realmente é revigorado. Nós somos abençoados por poder trazer a palavra do Senhor à amada igreja, e isso é tremendo, é notório, faz muito bem para as nossas vidas em primeiro lugar, né? Se sentir cuidado, se sentir orientado. Então, estavam ali os textos, mas antes eu fui recorrer a alguns dados estatísticos a respeito da opção do brasileiro no que diz respeito à religião. E eu fui buscar, obviamente, aquele que é o dado estatístico mais refinado, mais respeitado, que é o dado estatístico do censo. E o censo de 2010, ele fez esse levantamento. E quando eu observei aqueles dados, eu cheguei ali a uma satisfatória constatação, né? O censo de 2010, ele mostra que 86,8% dos brasileiros se declararam cristãos. Olha só, que coisa quase que hegemônica. Apesar do Estado não ser laico, então nós vemos aí muitos brasileiros, ou quase que a totalidade dos brasileiros, 86,8%, se declarando cristãos. Desses 86,8% de cristãos, 64,6% se disseram evangélicos, e católicos, e 22,2% se denominaram evangélicos, né? E apesar ainda dessa disparidade entre católicos e evangélicos, foi constatado também um encolhimento na membresia ou nos fiéis da Igreja Católica em relação ao estudo anterior. Apesar do Brasil ainda ser o país católico mais numeroso em termos de fiéis, né, de todo o mundo, né, houve uma queda de aproximadamente 12,2%, o que fez, obviamente, ou que levou ao crescimento do povo evangélico. E uma estimativa que foi colocada nesse estudo é de que até 2030, toda a fatia cristã de brasileiros, ela vai estar dividida ao meio entre católicos e evangélicos. Então você veja aí que o trabalho das igrejas, ele tem sido produtivo, no sentido de levar a mensagem ao povo, e o povo está ouvindo, o povo está escutando, né? Está vindo às igrejas, para a honra e glória do Senhor. Nós não temos igrejas sendo fechadas, pelo contrário, nós vemos igrejas abrindo as suas portas, e nós temos liberdade de culto nesse país, isso também é um dado que precisa ser mencionado. Então, é uma pesquisa animadora do ponto de vista do interesse
do povo brasileiro, né, pela religião e principalmente, né, pelo cristianismo como um todo, no sentido de conhecer os princípios da palavra de Deus. Amém, igreja? Mas dados são estatísticas frias. São frias demais. E por que isso é frio? Porque é um número. Então você para a pessoa na rua e começa a fazer uma série de perguntas, como as pesquisas eleitorais. No caso do censo, os pesquisadores eles vão às casas. E é um questionário muito grande que você responde ali, né? Então, a pessoa se dizer cristã não significa necessariamente que ela seja cristã. Porque ser cristão é seguir os princípios, seguir a conduta, seguir o estilo de vida, seguir a maneira de comportamento que Jesus Cristo teve aqui na terra. É externar os seus valores, é externar os seus princípios, é efetivamente ser um seguidor de Cristo, no sentido bem objetivo da palavra, do termo. Não há outro espaço, não há outra qualificação, não há outra associação que nós possamos fazer. E aí veio o estalo na minha mente, no meu coração, a respeito de um povo que se diz cristão, quase que em sua maioria, sua totalidade, está vivendo tantas dificuldades, tantos problemas, estar se deparando dia após dia com escândalos de naturezas diversas, com corrupção aflorada nos meios políticos de Brasília, nos meios políticos estaduais, nos meios políticos municipais, é coisa que não acaba mais. Todo dia de manhã eu estou indo para o meu trabalho, a PF deflagrou uma nova operação, e dão uns nomes bem sugestivos, né? Zelotes, Lava Jato, e por aí vai, e aquilo fica martelando, a Operação Lava Jato, ela já é conhecida de todo brasileiro. Que bom seria que o Brasil fosse realmente um país de 86% cristãos e não tivesse a Lava Jato. Mas hoje em dia a gente só fala da Lava Jato. A Lava Jato é algo bom, mas perceba, amada igreja, se tudo estivesse caminhando bem, nós não precisaríamos de Lava Jato. Então que bom seria que essa minoria, e aí nós voltamos para o versículo bíblico, que bom seria que essa minoria que hoje domina esse país, composta por ímpios, não estivesse levando o povo a suspirar e a gemer como tem levado dia após dia. Que bom seria que a primeira parte do versículo de Provérbios 29, 2, estivesse sendo praticada nesse país. Quando os justos se engrandecem, o povo se alegra. Você pode repetir isso comigo? Vamos lá? Quando os justos se engrandecem, o povo se alegra. Então, que bom seria que os justos estivessem à frente, estivessem realmente levando as boas práticas para as esferas federais, estaduais e municipais. Que bom seria que nós tivéssemos pessoas realmente inteligentes, verdadeiras, honestas, liderando esse país, porque isso com certeza repercutiria em todas as esferas deste país. Mas o que nós vemos, a despeito de pesquisas, a despeito de dados frios, a despeito de estatísticas que mostram o crescimento dos chamados cristãos, o que nós vemos hoje em dia é um comportamento totalmente contrário à palavra, totalmente contrário ao que Jesus ensinou, totalmente mentiroso em relação à palavra de Deus. Nós vemos hoje uma nação de joelhos, uma nação sofrendo, e no meio dela todo o povo evangélico gemendo. Por quê? Porque essa minoria está dominando. E está dominando por quê? Aí é que vem a pergunta. Por que eles estão dominando? Por que eles estão lá? Pergunto a você, quem foi que colocou eles lá? Eles foram auto-eleitos? Foram robôs? Hoje está muito comum, né? Os robozinhos. É uma coisa meio doida isso aí, né?
liga para você lá, tal, é um robô que faz isso aí. Eu falo, meu Deus do céu. Eu lembro do Exterminador do Futuro lá, Revolta das Máquinas, aquela coisa louca. Começo a ficar meio assustado. Mas eles não foram colocados lá à revelia. Existe um processo democrático, existe uma eleição. Esses homens e mulheres foram colocados lá através do voto. E o voto quem dá, ou quem deveria dar, é o eleitor. Ou seja, a mudança está nas mãos do eleitor. A mudança começa através do eleitor. O eleitor tem o poder de mudar o país. Então, na essência, se nós tivermos 86% de cristãos exercendo o seu papel como eleitores nesse país e colocarem os valores cristãos realmente no momento da tomada de decisão à frente, sabe o que vai acontecer? Nós vamos mudar o Brasil para a honra e glória do Senhor. De maneira prática, de maneira objetiva. Mas por que isso não acontece? Isso não acontece devido, em primeiro lugar, à omissão. Eu, há algum tempo atrás, eu ouvi muitas pessoas dizerem assim, mas tem aí uma regra, que caso o eleitor não compareça, ou ele não dê o seu voto, ele anule o seu voto, se esse percentual for superior a não sei quantos por cento, eu não lembro quanto era sinceramente, as eleições são anuladas e precisam ser realizadas em um outro momento com outros candidatos. O fato, meu irmão, minha irmã, nunca aquela afirmação, esqueceram de combinar com os russos, esteve tão em evidência como nesses casos. Vou te dar um exemplo que ocorreu aqui, do nosso lado, na Venezuela. Já ouviu falar da Venezuela? Já viu aí esse povo todo que está vindo aqui para o Brasil atrás de uma situação melhor, porque lá não está dando para viver? Eu tinha um amigo que morava lá, sabe o que ele ia comprar no Target? E eu achava que era nos Estados Unidos, mas não era não, ele ia no Target que tem lá no Panamá, na cidade do Panamá, que é pertinho da Venezuela. Sabe o que ele ia comprar lá? Papel higiênico. Não tem na Venezuela. Imagina você viver num país que nem papel higiênico tem. Isso é bom? Se não tem papel higiênico, imagine as outras coisas. Não tem. Não tem. Não tem quem produza. O governo acabou com tudo. Então esse povo vem para o Brasil. Mas olha só que interessante. Quando chega no momento da votação, quando chega no momento da eleição, existe oposição lá. Mas muitas das eleições que ocorreram entre os governos Chaves e Maduro, elas foram boicotadas pela oposição. Eu sou oposição ao Chaves, eu sou oposição ao Maduro, eu não vou lá votar. Não foi, perdeu o bonde. Os caras conseguiram legitimar governos sanguinários, opressores, ofensores à palavra de Deus, através de um regime dito democrático. Legalizaram tudo. Por quê? Porque houve omissão, porque houve distanciamento. Eu não quero discutir isso, eu não quero saber disso, eu não vou para lá, eu não quero ir lá, isso não é bom, isso não entra na minha casa. Vai entrar, quer você queira ou não, meu irmão, minha irmã. Sabe por quê? Porque se você se omitir hoje, amanhã tem alguém eleito. E esse alguém eleito vai governar a revelia dos seus interesses, dos seus desejos, daquilo que você pensa, ou daquilo que você crê, ou daquilo que você defende. E aí ele vai ditar as regras do país. E aí vem a sagrada pergunta: na eleição, em quem você votou? Eu anulei. Eu não fui votar. Isso dá uma brecha imensa, amada igreja, para que alguém esteja dominando, como diz aqui o livro de Provérbios, no seu versículo de número 2, no capítulo 29. Alguém vai governar e aí você vai passar 4 anos gemendo, 4 anos sofrendo, pela sua o quê? Omissão.
E aí eu te convido a abrir a sua Bíblia em Mateus 5,37. Vamos lá? Vamos ver um trechinho? Versículo curto. Mateus 5,37. Vamos ver aí o que a Bíblia diz a respeito do comportamento do crente. Qual é a instrução de Jesus para as nossas vidas em relação às coisas deste mundo? Vamos ler aí todos juntos também? Bem bonito. Vamos lá? Mateus 5,37. A palavra de Deus diz: seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Fala mais alto o final aí do versículo. O que passa do sim e o que passa do não, ou seja, o que fica no meio, o que é de procedência, o quê? Oh, oh, oh. Procedência maligna. Então, com essa conversinha fiada de que é bom anular voto, com essa conversinha fiada de que é bom se omitir, você não só está deixando de exercer o seu direito como cidadão, você não só está deixando que outros decidam o destino ou nas mãos de quem o futuro do país vai estar, como você colabora ou você atesta embaixo aquilo que o inimigo mais deseja que aconteça na sua vida. Omissão. Diga omissão. Meu irmão, você tem que fugir disso. Minha irmã, tem que parar com esse negócio de incentivar a anulação de voto. Veja a consequência aí no país vizinho, veja o que a palavra diz. Se você não concorda com aquele, busca um outro que você concorda. Não é possível. Deus vai revelar para você através da oração. Deus vai trazer uma palavra para você te mostrando o que você precisa fazer. Ou nós não somos regidos pelo Espírito Santo de Deus. Eu não posso crer que o Espírito Santo de Deus diga: você não faça nada, você fique parado, você fique estático, você não se movimente, você não diga sim nem para um, não diga não nem para o outro. Eu não posso acreditar que o Espírito Santo age assim, porque ele não age assim. Espírito Santo é vivo, Espírito Santo é eficaz, Espírito Santo é tremendo para moldar e trabalhar a minha vida e a tua vida, para que a gente não seja pego em nenhum embaraço, nenhum engano, para que a gente não seja posto de joelhos diante de qualquer que seja a situação. Espírito Santo transforma, Espírito Santo revigora, Espírito Santo dá noção para mim e para você sabermos o que precisamos fazer para a honra e glória do Senhor. É Ele quem lidera. É Ele quem vai à frente. Quando eu me omito, quando eu pratico a omissão, melhor dizendo, eu não posso crer que o Espírito Santo de Deus está nisso. Mesmo porque a palavra já afirma. É sim ou não. O que passa disso? Procedência maligna. Mas não é só a omissão que nós praticamos. Nós também não nos posicionamos. Ou, quando nos posicionamos de maneira errada. Ou baseada, de forma equivocada, baseada em princípios que não são bíblicos. Abra aí a sua Bíblia, em Filipenses 4. Filipenses 4, de 8 a 9. Filipenses 4, de 8 a 9. Olha aí. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor nisso, pensai. O que também aprendesse, recebesse, ouvisse e visse em mim, isso fazei. E o Deus de paz será convosco. Aleluias.
Outro dia eu estava dando aula e nós enveredamos numa linha de questionamento e desenvolvimento de um raciocínio. E aí a irmã levantou a mão e disse: Eduardo, mas hoje em dia o crente vive muito em função do que é politicamente correto. E o politicamente correto, você pode associar aquilo que a sociedade acha que é certo. Os valores presentes dela. Aquilo que ela pratica no dia de hoje. Aquilo que no momento em que você se opõe, você passa a ser uma ameaça. Você passa a ser mal visto. Ou que gera um mal-estar. Porque está todo mundo lá aplaudindo e elogiando, e você está dizendo assim: olha, eu não concordo com isso não. Quem escreveu essa carta aos Filipenses foi o apóstolo Paulo. E olha o que ele coloca aqui no versículo 9. O que aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim. Lembrando que em 1 Coríntios 11:1 ele diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então ele imitava a Cristo e ele chama a responsabilidade. Podem olhar para a minha vida, porque o que vocês aprenderem comigo, isso daí vocês façam. O que vistes em mim, isso fazei. E o Deus de paz será convosco. Nós estamos falando de um homem que quando chegava numa cidade, entrava, em qualquer que fosse a cidade, ele ia à sinagoga disputar com os fariseus. Nós estamos falando de um homem que certa feita foi visto em Atenas, no Areópago, em meio aos filósofos, a nata grega, aquela gente que, olha, transpirava a inteligência. Ele não se furtou em levantar-se, em abrir a sua boca e ali lançar palavras de salvação, ou pregar o evangelho aos gregos, que eram pessoas, olha, de fina estirpe, que tinham conhecimento acima da média. Ele não se furtou em fazer isso. Ele não se furtou em abrir a sua boca mesmo quando a sua vida estava ameaçada. Ele não se furtou em se posicionar diante de assuntos polêmicos. Ele não abriu mão da sua fé, mesmo diante das violências que sofreu. Ele não permitiu que o nome de Jesus fosse afrontado. Pelo contrário, ele se colocava sempre à frente, sempre em posição de combate, sempre levando a verdade, a honestidade, a justiça, aquilo que era de boa fama, estampada no seu nome. Mas hoje a gente tem medo. Hoje a gente acha complicado enveredar por esses caminhos. Hoje a gente acha difícil encarar questões como o homossexualismo, como a descriminalização das drogas, como o aborto, como a união homoafetiva. A gente não quer entrar nisso porque vai dar confronto, vai trazer discórdia, vai trazer um debate. A gente não entra ou a gente não se sente preparado para isso. E eu pergunto, você acredita que isso também é cristão? Meus irmãos, esse homem estava disposto a pagar com a vida. E eu não falo só de Paulo. Eu posso falar de Elias, que enfrentou os profetas de Baal e de Aserá sozinho, por volta de 800 profetas, na sua frente, buscando um Deus que não existia, um Deus falso, que estava enganando o povo, que estava levando o povo à derrota, que estava fazendo o povo gemer como o Brasil geme hoje. Mas quando Deus disse, vai lá Elias, se apresenta a Acabe, ele foi numa correria danada, se apresentou diante de Acabe, trouxe aquela reflexão ao povo, diante de oponentes muito superiores a ele. 800, meu irmão. De 800 a 900, não estou lembrado agora o número exato, mas ele sozinho. E o que ele disse? O que ele disse naquele dia? Olha, são esses aí os deuses que vocês querem seguir? Fiquem à vontade. Mas eu vou apresentar aqui, neste dia, o Deus Altíssimo, o Deus vivo, o Deus que controla tudo e todos, o Deus que tem o domínio sobre todas as coisas, o único que está vivo. E aqueles homens, eles se cortaram, eles pularam, eles profetizaram a algo vazio, mentiroso. Mas a postura de Elias foi tremenda, restaura o altar.
junta tudo aqui de novo, olhem para mim. E fez uma oração, só para o povo saber, a glória não é minha, é dele. E quando ele abriu a sua boca, uma terra que não via, olha, que não via água há muito tempo. O fogo desceu e consumiu o holocausto, e lambeu a água que havia sido derramada, e o povo gritou: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Medo de se envolver em questões polêmicas, medo de combater o bom combate, isso não diz respeito ao exército do Altíssimo. O exército do Altíssimo se põe em batalha, se põe em prontidão, defende aquilo que é valor e princípio bíblico para a honra e glória do Senhor. Vai à frente, tem posicionamento. Mas vamos falar de um personagem mais destacado. Eu quero ter a oportunidade de falar dele um pouquinho mais nessa noite. Vá lá em Marcos 12. De manhã eu não falei nele. Ou não usei esse texto. Não é que eu não falei de Jesus. Opa, que isso? Deus, Marcos 12. E de repente, Marcos 12, 13 e 17. Traz ali uma questão para Jesus em relação aos tributos. Até nisso Jesus mostrou para a gente como tem que fazer para ter posicionamento cristão. Olha aí, Marcos 12, 13 a 17. Enviaram-lhe alguns fariseus e dos herodianos para que o apanhassem em alguma palavra. Vamos pegar... Alô? Vamos pegar Jesus. Verso 14, chegando eles, disseram-lhe: mestre, sabemos que é homem, olha só, sabemos que és homem de verdade, e não te importas com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens, antes com verdade, olha só, de novo, na verdade, ensinas o caminho de Deus. E aí vem a perguntinha-chave: é lícito pagar o tributo a César ou não? Pagaremos os impostos ou não pagaremos? Olha aí o que foram perguntar para ele. Então, ele, conhecendo a sua hipocrisia, disse-lhes: por que me tentais? Trazei-me uma moeda para que a veja. E eles lá trouxeram e disse-lhes: de quem é esta imagem e inscrição? E eles lhe disseram: de César. E Jesus respondendo disse-lhes: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E maravilharam-se dele. Glórias sejam dadas ao Senhor pelo seu posicionamento firme, pelo seu posicionamento verdadeiro. Edu, mas é muito difícil pagar imposto nesse país. Já deu para perceber que Deus dá o provimento, amém? Vocês acham que os romanos cobravam pouco imposto? Eles estavam dominando Israel. E eu vou dizer para você uma verdade, igreja. Se nós entrarmos nessa linha do que é fácil e o que não é fácil para seguir a Jesus, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Vou repetir de novo. Se a gente entrar nessa linha daquilo que é fácil ou é difícil, para decidir fazer o que é verdadeiro, o que é honesto, o que é justo, o que é de boa fama, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Eu disse aos homens, nós vivemos num país tropical, de muita miscigenação. Então o nosso povo, ele é um povo reconhecidamente muito bonito. Pode dar um glória a Deus aí, meu irmão. Aí. O povo é muito bonito, o brasileiro é muito bonito, a brasileira é muito bonita. E aí eu fiz 20 anos de casado, semana passada. 20 anos com a minha esposa. Se eu somar o tempo de namoro, são mais 6 anos e meio, 26 anos e meio com ela. Com ela, lutando com ela, batalhando com ela, seguindo em frente com ela, guiando a minha filha com ela, sempre com ela. Você pergunta para mim, é fácil? Acho que não é. Nós temos as nossas diferenças, nós temos as nossas dificuldades. Às vezes a gente acorda e é um dia ruim, é um dia difícil. Nós passamos pela doença da minha filha
juntos. Foi fácil? Não, não foi fácil. Agora, se eu decidir que eu vou fazer o que é certo pelo grau de dificuldade que a situação me apresenta, isso não é de Deus. Mesmo porque alguém disse para você que a porta é longa, que a porta é fácil, que a porta ela é bastante ampla, ou qual é a comparação? É uma porta estreita, cheia de desafios, mas aquele que passar por ela, aquele que se posicionar nesse caminho, nessa porta, vai triunfar e vai habitar os lugares celestiais ao lado do Altíssimo e vai celebrar a eternidade. Toda a glória, toda a honra, todo o poder do Deus majestoso, você vai estar lá para a honra e glória dele. Mas eu não sigo as facilidades, eu não posso seguir as facilidades do mundo. Se eu tenho que pagar imposto, é difícil pagar, eu vou decidir pagar cada imposto que eu tiver a pagar, para não ser pego em nenhum deslize, em nenhuma dificuldade. Assim como o mestre bem respondeu, que nós possamos bem responder com um posicionamento genuíno para a honra e glória do Senhor. Precisamos decidir, igreja. Precisamos decidir, sem omissão e com posicionamento. E por fim, trazendo para a nossa realidade, toda a sabedoria que vem do alto. 1 Coríntios 2, 11 e 16. 1 Coríntios 2, 11 e 16. Diz assim a palavra de Deus: porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura. Não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Vamos concluir aí todos juntos? Vamos lá? Nós temos a mente de Cristo. Sabedoria que vem do alto, igreja. Sabedoria que não pode ser medida de maneira humana. Que não pode ser discernida pelo homem natural. Porque é sabedoria profunda que resiste a tudo e a todos. Mas quando um povo se coloca na frente de uma televisão, sinceramente falando, igreja, e vê um palhaço aparecer no programa eleitoral, fechando a sua carinha e dizendo: você pensou que eu não ia voltar? Você pensou que eu não ia estar aqui? E considerar votar naquilo, sinceramente falando, igreja, aí nós estamos chegando ao fundo do poço mesmo. Nós temos que ter sabedoria, nós temos que buscar sabedoria, nós temos que ter discernimento, igreja. Sabe por quê? Porque quando você vota no palhaço, quando você vota em alguém engraçado, quando você vota no Zé do táxi, eu não estou dizendo que o Zé do táxi não pode ser um bom
candidato ou um bom legislador, eu não estou falando isso, mas quando você escolhe por escolher, você está jogando a sabedoria na lata do lixo. E aí, quando você vê crianças passando fome nesse país, quando você vê, como eu vi essa semana, um hospital na Bahia, as pessoas alinhadas em macas no corredor e ratazanas do tamanho de um gato circulando para cima e para baixo no meio do lixo hospitalar. É isso que a gente começa a ver, é isso que a gente começa a enxergar em todo o Brasil, o desleixo, o descaso pela vida humana. Por quê? Porque a tua sabedoria que você deveria estar exercitando, você não está colocando ela na ponta onde ela precisa ocorrer. Eleja bem, escolha bem, saiba a quem escolher, não faça chacota, não vá na linha da brincadeira, isso é sério, envolve vidas, e nós podemos fazer a diferença nesse país, para a honra e glória do Senhor. Igreja, essa semana eu recebi um vídeo, ou melhor, foram 2, que me deixaram arrasados. O primeiro foi ver um professor sendo humilhado em sala de aula. Ele tentava dar a sua aula de maneira justa. E diga-se de passagem, em nenhum momento ele se alterou. Ele mudou a sua voz. Ele estava lá para aplicar uma prova de língua portuguesa. E alunos, não sei se dá para chamar assim, né? Raivosos, jogando coisas nele, rasgando a prova, em atitude de desprezo àquele homem que ganha pouco e que está ali se esforçando para ensinar. Um outro, no quadro negro, quebrando o quadro negro. Eu me vi ali, olha, sinceramente, eu me senti um nada naquele momento. Aí, se não bastasse, aí vem um videozinho, porque tem um monte de coisa circulando, e muito cuidado também com as fake news, viu, igreja? Sabedoria também é para isso, para selecionar aquilo que a gente vê e aquilo que a gente replica. Uma menininha de 4 anos, e ela mesma fala a sua idade, porque o pai pergunta para ela. 4 aninhos, diz a idade, falam de estudo e dá para ver no uniforme dela. E ela diz assim: papai, a professora disse que os meninos, eles podem ir de vestido, eles podem ir maquiados, eles podem ir de brinco na escola, como a gente. E perguntando para o pai, e querendo saber do pai, ou querendo ter do pai uma resposta. Isso é o que está acontecendo no Brasil de hoje, igreja. Os nossos filhos e filhas estão sendo atacados todos os dias. Os profissionais honestos, capazes, estão deixando de exercer a sua profissão. E esse professor é mais um que vai para a estatística, porque ele saiu da cidade com medo de atentarem contra a sua própria vida. Está abalado. As pessoas justas e honestas, elas estão perdendo espaço. E cada vez mais a sociedade está abrindo um buraco sem fim para se enfiar lá. E nós que temos acesso à mente de Cristo, nós não estamos fazendo absolutamente nada. O recurso que sai do meu e do teu bolso, acabei de falar em pagar imposto, tenho certeza que não chega 1 centavo de imposto para sustentar a escola, para sustentar devidamente salário de professor, de policial, de bombeiro, de gente que entrega a sua vida pela nossa.
de médico, de quem quer que seja que está nessa esfera de trabalho, de atendimento à população. Não chega lá, sabe por quê? Porque vem um ímpiozinho e de 4 em 4 anos ele joga uma lábia na nossa orelha e a gente vai dar o voto para ele. Ele se elege e aí é só dinheiro no bolso, é só a vida dele que vale a pena, é só a vida dele e da família dele que tem importância. Eu não quero viver um Brasil assim. Eu não quero um Brasil assim para minha filha. Eu não quero um Brasil assim para as crianças dessa igreja. Eu desejo afetuosamente que o povo se levante, que o povo não se omita, que o povo tenha posicionamento, que o povo busque sabedoria que vem do alto para transformar essa terra que é boa, assim como Deus falou ao povo lá no Egito: eu vou levar vocês para uma terra que emana leite e mel. O Brasil é terra boa, irmão, irmã, nós não deveríamos pensar em sair, mas nós deveríamos estar vendo gente vindo para cá, porque o que você lança na terra, brota, germina, dá fruto. O que você vê em termos de clima é bem ajustadinho, não tem terremoto, não tem vulcão, não tem nenhuma ameaça como nós vemos nas outras partes do planeta. O povo precisa cumprir o seu papel. 86% de cristãos, nós podemos fazer a diferença para a honra e glória do Senhor. Senhor. E aí vem a questão, igreja. Nós não podemos continuar sendo omissos. Nós precisamos ter posicionamento, nós precisamos buscar sabedoria. Ah, mas ninguém presta. Vamos voltar a essa afirmação. Eu sempre fui muito interessado em política internacional. Meu pai tem culpa disso, porque meu pai sempre estava lendo jornal, revista, e a gente lia além dos almanaques Disney, né? Aqueles gibizinhos que a gente gostava de ler, que foram maravilhosos para o desenvolvimento da leitura, né? O hábito da leitura, e eu gosto muito de ler. Mas eu sempre fui muito interessado em política. E os Estados Unidos da América sempre foram um país que me atraiu bastante, pelos seus valores, pelos seus princípios, pela maneira como ele é conduzido. 2 partidos, um de cada lado fazendo oposição, quando aquele que está no poder, né, tem o privilégio de ser o escolhido da nação, de uma maneira bem justa e democrática. Eles já tiveram presidentes assassinados. Kennedy, talvez o mais notório. Mas eu lembro desde criancinha, quando eu comecei a me interessar pelos Estados Unidos da América. Eu lembro, o presidente Jimmy Carter, até fui conferir se ele está vivo, e ele está vivo mesmo, viu, igreja? Eu falei hoje cedo que ele estava vivo, e ele está mesmo. Batista, hein? Jimmy Carter, 93 anos de idade, 39º presidente dos Estados Unidos da América. Foi sucedido por Ronald Reagan, em 1981. Reagan ficou 2 mandatos. Elegeu o seu vice-presidente, o Partido Republicano, ficou 8 anos com Reagan, depois mais 8 anos com George Bush pai, que foi sucedido por Bill Clinton, um democrata, que ficou mais 8 anos no governo, que foi sucedido por George Bush filho, que também ficou 8 anos. Teve uma reeleição um pouco disputada e bem agitada lá na Flórida, e eu acho que muitos de vocês vão se recordar, aquela disputa intensa por recontagem de votos, e ele disputava com o Al Gore, que era o candidato democrata naquela ocasião, e saiu vencedor, ficou mais 4 anos na Casa Branca, e foi sucedido pelo primeiro presidente negro da história dos Estados Unidos da América, Barack Obama, democrata, que deu lugar ao presidente Donald Trump nos dias atuais. O que eu quero dizer para você com tudo isso, e eu lembro de Roosevelt, na época da guerra, o presidente que permaneceu mais tempo no governo dos Estados Unidos da América. Eu lembro de Harry Truman, que teve que decidir entre lançar ou não a bomba atômica lá no Japão. As 2 bombas atômicas foram lançadas no governo de Harry Truman. Veio do Dwight Eisenhower, Kennedy, que eu já disse, teve Lyndon Johnson, teve eles passaram por um processo de impeachment também com Richard Nixon. A história daquele país é recheada
é muito legal de ser analisada, mas o que eu quero dizer para você com tudo isso, os norte-americanos nunca tiveram um presidente perfeito. A nação de Israel nunca teve um rei perfeito, começando por Saul, passando por Davi, passando por Salomão e por outros tantos. Nunca houve um líder conhecidamente, reconhecidamente, um ser humano que tenha sido perfeito. Portanto, se você está buscando perfeição nessa eleição, você não vai encontrar, mas direcionamento do justo, que está à destra de Deus Pai, esse você tem acesso, esse vai vir para a sua vida, ele vai te mostrar, ele vai responder para você quem deve estar à frente dessa nação pelos próximos 4 anos, para a honra e glória dele. E não é só presidente não, porque nós precisamos lembrar do Senado, nós precisamos lembrar do Congresso, da Câmara, nós precisamos eleger bem essa gente, nós precisamos pensar em trazer novamente a alegria, a esperança, que é representada pelo nome, que é sobre todo nome, Jesus Cristo nosso Senhor, a quem nós seguimos fervorosamente, seguiremos até o fim para a honra e glória dele, amém? Então, amada igreja, agora é conosco. Lá no Homens de Honra foi bem interessante, quando a gente terminou, eu lancei o desafio para que ficassem em pé todos aqueles que desejavam lançar fora a omissão, assumir posicionamentos e buscar a sabedoria que viesse do alto. E foi muito interessante porque, além de todos terem se colocado em pé e a gente ter buscado ao Senhor em oração, foi muito interessante porque as ideias já começaram a brotar. E aí foi lançado um desafio para que cada homem de honra tenha a atitude, no momento da votação, de se apresentar lá na sua zona eleitoral, diante da urna, fazer uma breve oração, mais ou menos assim: Senhor, que essa eleição possa ser abençoada, que sejam eleitos os melhores conforme a tua vontade, que não haja nenhuma manipulação, que não haja nenhuma distorção de votos, que o voto que eu coloquei aqui seja em primeiro lugar para a honra, a glória e louvor do teu santo, maravilhoso e bendito nome. Assim eu oro e agradeço no nome de Jesus. Cada homem de honra está assumindo esse compromisso. Isso já é um posicionamento, igreja. E eu acho que é esse o caminho que a gente deve seguir. Cadê o Hamilton? Eu vi o Hamilton aí, né? Hamilton, será que você poderia dedilhar só aquele louvor que eu mencionei para você hoje cedo? Porque, irmãos, esse louvor está martelando na minha cabeça e no meu coração já faz dias. Desde quando eu estava preparando essa mensagem. E ele faz menção aos rios de água viva que emanam do trono de graça do Senhor para o seu povo. A gente precisa voltar a esse amor, a esse envolvimento com Deus, ao ponto daquilo que Ele falar para a gente fazer, a gente cumprir, a gente não ser rebelde, a gente desejar afetuosamente: Senhor, existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor. Eu não lembro bem a letra, eu lembro lá do refrão. Talvez a equipe possa cantar, porque eu sinto que Deus quer trabalhar essa nação. E o que está faltando para isso acontecer? Oração a gente tem feito, a gente tem buscado ao Senhor, mas como eu disse, a terra é muito rica, isso o Senhor já nos deu. O que está faltando da nossa parte, igreja, é o ir à frente, assumir postos e fazer diferença nesse país. E como nós vamos ser conduzidos? Como Ele desejar.
é conforme os propósitos dele. E essa palavra, ela vai alimentando o nosso interior, ela vai transformando, porque essa palavra, ela é viva, ela é santa, ela é maravilhosa, ela é eficaz. E o Espírito Santo, ele vai dominando, ele vai trabalhando, ele vai purificando. E daqui a algum tempo a gente vai estar caminhando, sem temer o mal, sem permitir que o ímpio governe, mas trazendo a verdade, a justiça, a honestidade e tudo aquilo que é de boa fama para a linha de frente, mostrando que aqui sim existe um solo fértil, um clima maravilhoso, mas acima de tudo, um povo cristão que não é só de dizer, mas é de fazer também. Então, se você quer cantar esse louvor, se você quer assumir esse compromisso nessa noite de não ser omisso, de fugir da omissão, de ter posicionamento e de ser um sábio na presença do Senhor, nesse momento de decisão do nosso país, eu convido você a ficar em pé e dizer ao Senhor: eis-me aqui, meu Pai, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim.